É importante para o analista de dados integrar suas ferramentas para obter o melhor resultado. Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos conhecer como acessar o Azure Blob Storage para combinar arquivos em formato CSV utilizando o Azure Databricks. Espero que gostem, não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também é importante tirar suas dúvidas utilizando os comentários. Vamos lá! Meu cluster já foi inicializado anteriormente. Vejam que se clicarmos nesta caixa de opções, podemos identificar as configurações do recurso, como memória, a quantidade de processadores e as versões existentes para o Spark e o Scala instalados. Sendo assim, utilizando o comando pip, iremos instalar o pacote que possibilita o acesso aos arquivos existentes em nosso Azure Blob Storage. Caso precise identificar se este pacote é seguro, basta acessar o repositório de pacotes do Python, pesquisar pelo nome do pacote desejado e escolher do resultado exibido nesta lista aquele que atende à sua necessidade. Percebam que além de apresentar a descrição do nosso pacote e a maneira como devemos instalá-lo, temos os mantenedores do mesmo, que inclui a Microsoft, informando assim a você que este pacote é oficial e que traz tranquilidade em seu uso. Agora, voltando para o nosso Azure Databricks, pressionamos as teclas Shift mais a tecla Enter para executar a instalação desse pacote com o código dentro dessa célula. Finalizado esse processo, iremos utilizar deste pacote apenas a importação de parte dele, disponibilizando assim o serviço web de acesso ao recurso. Logo abaixo, para facilitar a análise dos dados, importaremos o pacote Pandas e definir o atalho renomeando o pacote para PD. Agora, precisamos definir algumas configurações de autenticação do recurso Azure Blob Storage, como a conta de armazenamento e a chave de acesso. Acessando assim o recurso no portal do Azure, temos o nome da conta logo acima. E se clicarmos na opção Chaves de Acesso, além de apresentar novamente a conta de armazenamento, copiamos facilmente o seu nome clicando neste botão. E conseguimos obter a chave de acesso clicando no botão Exibir. Lembrando que essas chaves de acesso são alteradas periodicamente e que precisamos copiá-la totalmente clicando neste botão. Portanto, iremos colar as informações capturadas e em cada variável que criamos preencher os seus valores. Iremos configurar o Spark definindo uma string de conexão que contém as combinações dessas variáveis. Feito isso, informamos o nome do container onde os arquivos estão armazenados. Voltando ao meu recurso Azure Blob Storage, em armazenamento de dados, clicar em container e o nome que queremos já está apresentado nesta lista. E ao clicar no mesmo, podemos ver os arquivos disponíveis nessa estrutura. Iremos copiar para a nossa variável este nome e não esqueça de executar a célula com as teclas Shift e Enter. Agora, com o protocolo de acesso e a URL contendo o nosso container e a conta de armazenamento, iremos informar qual é o arquivo que queremos ler os seus registros. Este arquivo está em um formato CSV
e contém as instituições de ensino superior disponíveis pelo MEC, neste caso do ano de 2019. Vamos aproveitar este momento para enviar ao nosso Data Lake um novo arquivo que contém os registros do ano 2018. Clicando em Upload, podemos selecionar o arquivo que está em meu computador para adicioná-lo à minha estrutura. E voltando para o nosso Azure Databricks, podemos escrever nesta variável que irá manter o caminho tanto do arquivo CSV de 2018 quanto o arquivo contendo os registros de 2019. Logo abaixo, com o uso do Spark, iremos criar uma variável que irá armazenar os registros, lendo em formato CSV e carregando neste caminho, precisamos definir algumas configurações pertinentes para este processo, como identificar automaticamente os tipos de dados existentes para a minha coluna, utilizar a primeira linha dos registros como os nomes das colunas e informar que o separador entre as colunas é a barra vertical, como também definir o tipo de codificação que irá tratar corretamente os caracteres especiais, a exemplo dos acentos. Agora, para facilitar, iremos copiar este mesmo código para criarmos e armazenarmos também os registros do segundo arquivo. Nossa próxima etapa é converter este armazenamento Spark em um formato em que o pacote Pandas saiba manipulá-lo. Criamos uma nova variável e com os dados existentes da variável anterior, convertemos para manipular facilmente os mesmos, utilizando assim este mesmo código para os registros de 2019. Mas antes de executarmos esta célula, precisamos executar a célula anterior, pois eu esqueci de fazê-lo. Percebam que ao carregar os arquivos, o Spark já relacionou as colunas e os tipos de dados existentes com base em uma análise preliminar. E é importante entender que este processo automático necessita de sua validação. Continuando, executamos o código de conversão e podemos visualizar facilmente este tipo de informação para cada conjunto de dados, como a quantidade de registros e quantidades de colunas relacionadas. É importante perceber que executando o conjunto de dados de 2019, apesar dos registros serem diferentes, a quantidade de colunas permanece igual. E na próxima etapa, iremos combinar os valores desses conjuntos em uma única variável. Utilizando o conjunto de dados inicial, adicionamos os outros conjuntos de dados que queremos. E apesar de termos apenas um conjunto de dados a ser adicionados nesta combinação, podemos acrescentar mais conjuntos de dados separando cada variável pela vírgula. Iremos remover esses exemplos e executar esta célula. Assim, com o conjunto de dados combinados, vamos contabilizar a quantidade de registros para cada ano, agrupando pela coluna que armazena este dado e a mesma coluna para contar as linhas existentes. Percebam que o resultado é exatamente igual, conforme foi mostrado anteriormente. Com o uso desta mesma lógica, também podemos agrupar pela coluna do ano e com a coluna que contém a quantidade total de profissionais da instituição de ensino, somar a quantidade total para cada ano informado. E quem sabe obter uma média dos valores existentes, se isto for pertinente para sua análise.
Agora, iremos obter um sumário estatístico de cada coluna numérica com esta função, como a contagem, a média, o desvio padrão, o valor mínimo, os percentis e o valor máximo. Podemos também transpor as colunas em linhas para facilitar a visualização dos dados. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas. Até a próxima. Muito obrigado, conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.